muito tempo, era um ponto fora da curva quando a gente ouvia falar de alguém jovem, com menos de 40 anos, que tivesse um infarto. Mas nas últimas décadas, a faixa etária em que a saúde do coração pode pulsar em descompasso vem caindo e infartar aos 30 e poucos anos está se tornando menos raro. É esse o assunto do Sala de Convidados que começa agora. Eu senti um aperto no peito. Só que essa dor, ela começou a subir e me sufocar. Achei que não era nada. Falei, vou deitar um pouco que eu acho que é cansaço. Mas eu não sabia o que era. Nunca imaginei, foi um susto, eu fiquei meio atônita, assim. O infarto em jovens, ele tem um componente de hereditariedade, mas tem também dos hábitos de vida. Ele tinha 5 fatores de risco. Ele estava atento a tudo, né? E aí ele não. A reabilitação foi a minha salvação. Fazer reabilitação é crucial para que você viva cada vez mais e melhor. Acho que agora ele está atento a ele. Comigo hoje, conversando sobre infarto antes dos 40, Dr. Romildo Andrade, médico cardiologista, sanitarista, pesquisador do estudo longitudinal de saúde do adulto, o ELSA Brasil. Dr. Sérgio Montenegro, conselheiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e Dr. Marcelo Mello, cardiologista do Instituto Nacional de Cardiologia. O programa hoje está sendo excepcionalmente gravado, por isso não estamos recebendo a participação da nossa audiência. Dr. Sérgio, Dr. Romildo, Dr. Marcelo, que bom poder contar com 3 especialistas da qualidade de vocês para discutir esse tema. Começo com o Dr. Romildo, por conta principalmente do projeto da pesquisa ELSA Brasil, que é uma pesquisa, um projeto de pesquisa enorme, longitudinal. O Canal Saúde já acompanha há mais de uma década esse processo. E queria fazer uma pergunta básica, introdutória a esse programa, Dr. Romildo. Os jovens estão, de fato, infartando com mais frequência do que infartavam antes? Bom dia. É muito importante abordar esse tema e, embora, do ponto de vista dos eventos fatais, a gente não tenha ainda uma evidência do aumento da mortalidade, os diversos fatores de risco presentes na sociedade moderna, com destaque do aumento da diabetes, o aumento da obesidade, o estresse do trabalho, o aumento da alimentação de ultraprocessados, fazem com que novos grupos etários venham também a sofrer eventos coronarianos agudos, dentre eles o infarto agudo do miocárdio. Doutor Sérgio, a gente está muito displicente com a nossa saúde? Todos, realmente, o que a gente percebe na prática é que a população é muito displicente com os cuidados com o coração. A gente valoriza muito mais outras doenças que têm uma mortalidade menor e não valoriza as doenças cardiovasculares que têm a maior causa de mortalidade no Brasil e no mundo. E o que a gente percebe, a gente no Brasil teve uma campanha exitosa no combate ao tabagismo, com leis, inclusive, que estabeleceram uma redução do tabagismo, mas o que a gente vê mais recentemente é que cada vez mais jovens e mais mulheres fumam, né? E principalmente as mulheres mais jovens. Então, isso é um retrocesso, né? E isso repercute no aumento da incidência das doenças cardiovasculares, o que é muito ruim. Doutor Marcelo, a gente tem um quadro de que, de fato, os jovens, muitas vezes, quando infartam, têm um infarto mais grave, porque é um tanto quanto inesperado, inclusive, para as equipes médicas, né? Em termos de políticas de saúde pública, como enfrentar esses casos que não são, por óbvio, a maioria, mas que acontecem também? Bom dia a todos, bom dia, Yasmin, obrigado pelo convite de estar aqui discutindo esse tema importantíssimo. De fato, uma ocorrência bastante importante, perigosa, preocupante, o infarto no jovem. Realmente ele tende a ser mais grave, exatamente porque a doença incidindo de uma forma mais precoce, poderíamos dizer que o coração se prepara menos para aquele evento, né? O evento no idoso, com uma doença mais crônica, mais arrastada,
tende a ter uma preparação e uma tolerância melhor por parte do coração. E do ponto de vista de saúde pública, como o Sérgio colocou muito bem, a gente teve um êxito muito grande no combate ao tabagismo, embora esteja tendo uma retomada atualmente, mas há quem diga que o sentar é o novo fumar, ou seja, o grande fator de risco epidêmico hoje na nossa sociedade realmente é o sedentarismo. Eu diria que não o sedentarismo, mas o estilo de vida como um todo, que envolve sedentarismo, alimentação desequilibrada, a retomada do tabagismo, estresse numa vida social muito intensa. Então, eu acho que a gente tem que não abandonar as campanhas contra o tabagismo, mas voltar a nossa atenção muito para a questão de uma mudança do estilo de vida do cidadão atual e, particularmente, o jovem. Bom, vamos trazer alguns dados sobre esse tema? Foi-se o tempo em que o infarto era uma preocupação somente para os idosos. Mas o que mudou? A ideia de que infarto é algo relacionado a pessoas mais velhas vem mudando nos últimos anos, assim como os hábitos de vida de quem é mais jovem. A ocorrência do infarto em jovens, ele tem um componente de hereditariedade, né, de uma disponibilidade até genética mesmo que ele tenha, mas tem também dos hábitos de vida, né? Então a gente tem que se preocupar com os hábitos de vida. Hoje a gente vê os jovens muito mais sedentários, tem a tecnologia que obviamente ajuda muito, mas que acaba que hoje a gente tem, a gente se movimenta menos, né? A alimentação também, a gente tem que ter um olhar aí, um consumo excessivo de ultraprocessados, então são fatores aí que influenciam no aparecimento da doença aterosclerótica, que é a formação de placa de gordura e, consequentemente, um infarto agudo do miocárdio. Dados do Ministério da Saúde demonstram um aumento de 59% no número de casos de infarto em pessoas jovens entre 2010 e 2019. E no caso das mulheres jovens, há um outro dado preocupante: um aumento do número de casos e de mortes por infarto. Nos últimos 30 anos, a taxa de mortalidade subiu 62%, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tradicionalmente, o grupo de mulheres antes da menopausa era menos afetado por infartos, já que o estrogênio é um hormônio considerado protetivo para esses casos. Considera-se que existe um entendimento tanto das próprias mulheres e de toda a sociedade de não considerarem a doença coronária como uma doença com alta prevalência em mulheres, como também dos profissionais de saúde não reconhecerem prontamente o infarto em mulheres. O caso da Cremilda, que infartou em 2014 aos 35 anos, não é uma exceção. Ela começou sentindo dor nas costas, os sintomas se intensificaram e ela resolveu procurar uma emergência. Aí ele perguntou o que eu estava sentindo, eu falei uma dor muito forte, mas onde eu falei, eu não sei, parece que meu estômago, alguma coisa assim. Só que essa dor, ela começou a subir e me sufocar. Me sufocava, meu peito foi fechando, me sufocando. O meu lado esquerdo eu não sentia mais, mas eu não sabia o que era. Aí tomei vários remédios, fiz vários exames ali na hora, e o médico pegou e falou para mim, olha, é psicológico. Passou um calmante e me mandou para casa. Em casa, foram 3 dias de náuseas, falta de apetite e muita dor no peito. Aí só na segunda-feira à tarde que uma pessoa falou para minha irmã. Minha irmã contou, ela falou assim, a sua irmã está infartada. Minha irmã falou assim, não pode ser, não é assim. Pode socorrer ela, isso se você encontrar ela viva. E como na cardiologia tempo é músculo, esse foi um grande inimigo dela. Apesar da cirurgia de angioplastia ter sido realizada para desobstruir a artéria, pelo seu caso ter sido subestimado e pela demora na sua assistência, teve uma recuperação complicada. Perdeu grande parte do músculo do coração e desenvolveu um quadro de insuficiência cardíaca, que tenta atenuar com a reabilitação no Instituto Nacional de Cardiologia. A reabilitação, se eu digo que abaixo de Deus, foi a minha salvação. Porque antes eu vegetava. Que eu ganhei uma vida. Aqui eu tenho um psicólogo, eu tenho um nutricionista, né? Eu voltei meu peso normal. Aqui eu tenho tudo, assim, eu ganhei uma família aqui. Aqui é minha família, que eu falo assim, se eu tiver que sair daqui um dia, eu não sei como que vai ser.
Mas sobre os hábitos de vida dela antes do infarto, Cremilda conta que, além da predisposição genética, não praticava exercícios, não tinha uma boa alimentação e era fumante. O cigarro, ele estimula a produção de placas de gordura nas artérias. Essas placas de gordura, elas são o substrato para que em algum momento se forme um trombo em cima dessas placas, que é o que dá o evento agudo, como o infarto. Dentro desse cenário, a Aurora Issa fala da importância de combater os fatores de risco modificáveis na reversão desse quadro. Não fumar. Benefício não tem nenhum existente no cigarro, só traz malefício, né? Então, muito importante aí fortalecer a ideia de muito cedo a gente prevenir o uso do cigarro, e aí vai qualquer tipo de cigarro, né? Todos eles podem ter um componente aí de favorecer a ocorrência do infarto. O uso do álcool, a gente precisa ponderar que deve ser feito com moderação, né? Evitar o uso excessivo de álcool, praticar atividade física, combater o sedentarismo, ter uma alimentação saudável. Doutor Marcelo, quais são os fatores determinantes que podem fazer com que um jovem desenvolva esse risco real para um infarto ou um problema grave no coração? Yasmin, na verdade, os fatores de risco para o jovem não são diferentes daqueles fatores de risco para os pacientes mais idosos. Se a gente analisar bem, assim, a incidência de infarto só aumenta na população geral de todas as idades. Teve uma pesquisa recentemente do próprio Instituto Nacional de Cardiologia que mostrou um aumento mais de 150% em 10 a 12 anos. Então, só cresce a incidência. E o que está diferente, né? Por que aumenta a incidência no idoso? Por que aumenta a incidência no jovem? Os fatores de risco tradicionais sempre existiram, né? O colesterol alto, a genética familiar, o próprio tabagismo que a gente já comentou aqui, que no Brasil já houve uma queda. Então, por que tudo que sempre aconteceu continua e as coisas só pioram? Mais uma vez, a grande diferença realmente é o estilo de vida que a sociedade nossa moderna vive, né, com pouco estímulo à movimentação. O nosso corpo não foi feito para ficar parado e hoje é o que a gente mais faz, ficar parado, né? Então, eu atribuiria esse aumento da incidência, incluindo a população jovem, realmente ao estilo de vida moderno, incluindo a alimentação rica em carboidratos, a ocorrência mais precoce de diabetes, e muito, muito importante a falta de atividade física. Doutor Romildo, o que o Elza Brasil nos traz a respeito desse panorama que o doutor Marcelo trouxe para a gente? Então, é muito importante, eu também compartilho dessa mesma opinião que o Marcelo externou, mas acho importante também, relevante, sobretudo num momento como esse, destacar causas incomuns de infarto agudo do miocárdio, notadamente na população mais jovem, de 45, 40 anos, com destaque para as disfunções da microvascularização cardíaca, a síndrome do coração partido, que recebe o nome academicamente de síndrome de Takotsubo, o espasmo coronariano, esse muito sensível ao uso de drogas, e as causas também menos comuns, mais existentes em alguns casos, que são embolia da artéria coronária e a dissecção espontânea da artéria coronária. Então, muitas vezes, mesmo do ponto de vista acadêmico, essas causas não são conhecidas ou são pouco destacadas. É importante que a gente cite que, embora a doença aterosclerótica coronariana e a instabilidade da placa de aterosclerose sejam as principais causas, mesmo nos jovens, esse outro grupamento de causa pode se fazer presente nas síndromes coronarianas agudas. Doutor Sérgio, tem uma das entrevistadas na matéria, a Cremilda, de 35 anos, ela relata que ela tinha dor nas costas como sintoma, segundo ela,
se espalhando, o lado esquerdo sem sensibilidade, e o médico considerou que era psicológico e mandou ela de volta para casa. Isso é um relato até relativamente comum. Ainda que o infarto não seja comum no jovem, quando ele acontece, muitas vezes o próprio profissional de saúde tem dificuldade em verificar que de fato isso pode estar acontecendo, porque isso parece que não é uma possibilidade. Como é que se pode olhar para isso de uma forma diferente, né? Porque de fato, muitas vezes no caso dela, ela quase perdeu a vida, foi para casa, ficou 2 ou 3 dias infartando, né? Veja, Yasmin, a gente sabe que tem algumas populações onde os sintomas são subestimados, as mulheres são um deles, né? Infelizmente, esses sintomas são subestimados, mas o que a gente vem trabalhando, por exemplo, pela sociedade, o que a gente se esforça é de cada vez mais tentar educar e informar, né? Fazer educação continuada para que os profissionais de saúde estejam preparados para atender todas as formas e valorizar o sintoma do paciente, né? Porque a gente não, o mais importante é o que o paciente sente. Então a gente muitas vezes se baseia em métodos complementares, em exames e tal, mas o sintoma do paciente é o mais importante. E ela tinha um sintoma aparentemente típico, né? E foi subestimado. Isso muitas vezes falta preparação, né? Preparo para quem está atendendo na ponta. E a gente tenta se esforçar, a gente procura se esforçar e tentar educar essas pessoas que estão atendendo na porta, que são fundamentais para esse primeiro atendimento. E, doutor Marcelo, a repórter, a Juliana, ela fala tempo é músculo, o que eu imagino que seja até um jargão no meio médico, né, no meio clínico aí. Qual é a consequência, quais são as consequências da demora do diagnóstico correto e do tratamento para salvar esse coração? Esse termo tempo é músculo a gente utiliza exatamente porque a partir do momento em que a obstrução completa da artéria coronariana, aquele músculo cardíaco entra num processo de morte, de necrose. E esse processo vai se prolongando e se completando ao longo do tempo, né? Então, quanto mais precocemente for identificado, for feito o diagnóstico, mais precocemente vão ser tomadas as ações para desobstrução da artéria e retomada da circulação do músculo. Então, se a gente fizer isso num tempo curto, a gente salva muito músculo, a gente consegue que esse músculo não morra por completo, né? Então, esse é a origem do termo tempo é músculo e realmente é muito importante que o atendimento seja rápido em todas as etapas, começando no diagnóstico e após o diagnóstico nas ações subsequentes, né, que visam desobstruir a artéria e, novamente, como eu falei, aliviar esse processo de morte celular. Doutor Romildo, eu fico imaginando, assim, o Elza Brasil começou, se não me engano, o senhor me corrija, por favor, em 2008, foi esse o ano do início dos estudos, ou antes disso? O Elza... Pode falar, ele começou quando? 2000, eu não comecei em 2008, eu ingressei em 2012. Tudo bem. Mas ele já tinha começado... O que é natural no estudo longitudinal, né? Porque realmente, né, as vidas vão seguindo em paralelo, vão entrando novos profissionais. Agora, eu acho que é muito interessante esse período, né? 2000, se a gente pensar em 2008 para cá, são 15 anos aí que tanta coisa mudou. Uma coisinha básica mudou, né? O smartphone surgiu nas nossas mãos e isso mudou em vários fatores a forma como a gente vive o nosso dia a dia. Como é que o Elza Brasil percebe essa mudança de comportamento e, por conta disso, de certa forma, da fisiologia da saúde das pessoas? A minha inserção no Elza, ela se encontra no acompanhamento de desfechos. O Elza é um estudo de follow-up, de segmento, é um estudo de coorte de uma população muito especial, que é a população de funcionários públicos federais. Ele se encontra distribuído em vários centros do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas e Bahia. Hoje, o acompanhamento dos desfechos aponta para uma maior incidência de eventos neoplásicos.
os eventos cardiovasculares também são acompanhados. Cânceres, Mas né? nessa população mais idosa, esses eventos, eles, do ponto de vista de mortalidade, eles sofreram um declínio, o que é satisfatório. Porém, do ponto de vista da incidência, da ocorrência, como o Marcelo tinha citado, nós enfrentamos uma situação de estresse muito grande com os anos da pandemia e as condições de sobrevivência, a carga de sobrevivência, também impacta desfavoravelmente na saúde cardiovascular, favorecendo a ocorrência de novos eventos cardiovasculares, entre eles o infarto. Yasmin, pode falar. Eu queria voltar rapidamente na questão da mulher, que o Sérgio abordou, para chamar novamente a atenção, sem querer ser repetitivo, mas precisando ser repetitivo, porque esse é um tema muito importante. O que aconteceu com as mulheres, né, ao longo do tempo, né? A reportagem falou que o estrogênio protege as mulheres jovens, né? O estrogênio deixou de protegê-las? Não deixou de protegê-las. O que aconteceu com a mulher ao longo do tempo é que ela veio para o mercado de trabalho e passou, vamos dizer assim, a ser submetida aos mesmos fatores de risco que os homens, né? Então, assim, ela hoje está no mercado de trabalho, ela hoje sai de casa, trabalha, tem estresse, fuma mais, se alimenta pior do que antigamente. Então, essa mudança de estilo de vida da mulher entrando e trouxe, assim, engrandeceu muito o mercado de trabalho, a chegada das mulheres, né? Sem palavras, isso é muito óbvio, mas trouxe esse, entre aspas, efeito colateral, que a mulher passou a ser submetida a um estilo de vida insalubre, da mesma forma que os homens tradicionalmente, historicamente, sempre foram submetidos. Mas a gente não precisa desse efeito colateral, a gente tem que colocar a mentalidade de prevenção. Vamos trabalhar, vamos viver nossa vida, vamos produzir, mas sem tirar o foco da prevenção cardiovascular. Esse é o remédio. Foi bom até o senhor ter trazido essa questão das mulheres. Eu ia justamente trazer uma pergunta sobre isso, doutor Marcelo, a respeito da questão do estrogênio, mas também pensando em sintomas. Há uma diferença sintomática entre homens, mulheres e jovens? Não há. Os sintomas clássicos são os mesmos. Na verdade, esses sintomas se modificam um pouco até com a idade, na presença de um diabetes mais avançado, que você pode não ter dor. A grande questão realmente são duas, no meu ponto de vista. Primeiro, o que aconteceu com a Cremilda, a negligência por conta de não acreditar que uma mulher jovem possa estar infartando. Então, esse é a não identificação do problema por conta de não acreditar que ele existe. E, em segundo aspecto, o que o Romildo colocou, causas não ateroscleróticas de infarto, né, como todas essas que ele colocou, que são infartos não devido primariamente àquela placa de gordura, são mais difíceis, em geral, de serem identificadas e diagnosticadas como infarto. Mas os sintomas clássicos, eles são os mesmos em toda a faixa etária. Doutor Romildo, já ia passar para você mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho importante a gente trazer aqui. A doutora Aurora Issa, ela fala na matéria sobre o consumo de álcool com moderação. O que significa isso? Principalmente uma pessoa que já infartou. Assim, o que significa com moderação? Que dose é essa? Não beber é uma orientação radical demais? Assim, depois que a pessoa infartou, não seria melhor não beber mais? Muito polêmico. Seguramente Sérgio vai poder interferir. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem um posicionamento também ponderado a respeito dessa questão. O álcool, em pequenas doses, ele exerce um fator cardioprotetor. Porém, nós vivemos no Brasil... Perdão, interromper o senhor. Qualquer álcool ou tipo específico? Genericamente o álcool. Especificamente o tipo de álcool, a gente exemplifica isso nas dosagens, que aí vai 1 a 1,5 taças de vinho, 1 latinha a 2 latinhas de cerveja por dia.
O uísque, alguns autores apontam que ele tem uma ação vasodilatadora. Só que nós vivemos num país que já apresenta um consumo elevado de álcool. Difícil parar na segunda latinha, né? Difícil o paciente parar na segunda latinha. Eu compreendo o dilema do ponto de vista dos diretores, dos membros que representam a sociedade de cardiologia, em divulgar, em como divulgar essas informações, porque não se trata de você incentivar, favorecer e estimular o consumo de álcool, considerando que a própria sociedade brasileira já exerce, já consome um volume excessivo, tirando ainda as situações de traumas no trânsito, que também a gente não pode fechar os olhos para um problema na abordagem de outro. Então, é muito importante se abordar isso de uma forma séria e de uma forma moderada, para que não sirva de estímulo para o aumento do consumo, porque o consumo abusivo de álcool também é lesivo do ponto de vista da saúde cardiovascular. Olha, eu vou trazer a opinião, o olhar da Sociedade Brasileira de Cardiologista logo no início do próximo bloco, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco você vai conhecer a história do Rafael, que passou por um infarto aos 35 anos. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre infarto antes dos 40. Comigo para essa conversa, Dr. Romildo Andrade, médico cardiologista, sanitarista, pesquisador do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, ELSA Brasil. Dr. Sérgio Montenegro, conselheiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E Dr. Marcelo Mello, cardiologista do Instituto Nacional de Cardiologia. A gente estava aqui no final do bloco anterior, Dr. Romildo citou a questão do álcool, né, do consumo moderado de álcool, citou a Sociedade de Cardiologia, Dr. Sérgio. Eu queria trazer, se houver algum parecer da sociedade, o que é esse consumo moderado de álcool para a Sociedade de Cardiologia? Bom, é isso que o Romildo falou, né? A gente tem um posicionamento, mas assim, é sempre complexo você recomendar álcool, né? Porque é uma droga que você sabe que tem outras implicações, já temos um consumo exagerado de álcool, já tem uma quantidade de acidentes grande por conta do álcool, tem os problemas hepáticos, as cirroses por conta do álcool, então recomendar álcool tem que ser feito com muita cautela. Talvez por isso não seja tão divulgado, para não estimular ninguém a estar bebendo, e às vezes você recomenda 1 a 2 doses, ou 1 a 2 latas de cerveja, 1 a 2 taças de vinho, e as pessoas sempre exageram, né? E vão exagerar, inclusive com recomendação médica. Então, assim, isso é muito complicado, muito complexo. Então, essa recomendação deve se restringir à avaliação individual. Se você tem uma pessoa que já bebe, você não vai recomendar ele beber álcool. Mas se você tem uma pessoa que não bebe, que só bebe socialmente, eventualmente, nem gosta de beber, você pode liberar ele para beber um pouco, e aí de forma parcimoniosa, que seria o que o Romildo já falou, geralmente fica aí entre 1 e 2, né? 1 ou 2 taças de vinho, 1 ou 2 latas de cerveja, 1 ou 2 doses de uísque. Então, mas isso com avaliação individual. Não dá para a gente falar para a população geral, porque isso é perigoso. E olha, você que está em casa acompanhando a gente, só ressaltando, o programa de hoje foi excepcionalmente gravado e por isso a gente não está recebendo a participação da nossa audiência. Vamos agora assistir uma segunda matéria? Quando o impensável vira realidade. Rafael Uchoa, 35 anos, vivenciou um infarto sem os sintomas clássicos que ele conhecia. Não era dor no peito, era um aperto no peito. É muito diferente do que as pessoas em geral falam que seria um infarto, né? Que falam que é uma dor desgraçada, que você sente muita dor. Eu senti um aperto no peito. Esse é o Rafael Uchoa.
Tem 35 anos e não imaginava passar por um infarto sendo tão jovem. Inclusive, ele escutou isso de um médico durante a pandemia, quando foi fazer um check-up, porque estava se sentindo muito cansado. Ele olhou para mim e falou que eu não tinha o físico de alguém que poderia infartar, que eu tinha bons exames e que eu era muito novo, que eu não devia me preocupar com isso, que possivelmente era um exagero meu. Só que não foi bem assim. Em maio desse ano, saiu para almoçar com a família e, por conta de um mal-estar, precisou retornar rápido para a casa da mãe. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu fui subir pro meu quarto e no meio da escada eu comecei a ficar com dor no peito. Eu achei muito estranho, porque eu falei, bom, é diferente, eu não estava fazendo nenhum exercício de intensidade, nem nada do gênero. De novo, eu relativizei, achei que não era nada. Falei, vou deitar um pouco, que eu acho que é cansaço, estou muito estressado, estou trabalhando muito. Sorte que a Vanessa, esposa do Rafael, aconselhou que ele procurasse logo uma emergência. Foi de repente, assim, né? De novo, ele foi para o hospital, eu achando assim, teve um mal-estar, né? Vai voltar já tarde, porque emergência a gente fica um tempo, mas eu nunca imaginei, foi um susto, eu fiquei meio atônita, assim. Eu vi a vida sendo muito clichê. A gente... Eu vou chorar. Não tem problema. Estamos com você. Cara, a vida é clichê mesmo, assim. Não tem amanhã, você pode acordar e não acordar. Foi por uma questão de segundos de tempos, né? E eu acho que, assim, em relação à saúde, assim, qualquer coisa que se tenha, parece bobagem, vai investigar. Vai investigar, porque, assim, pode ser tanto um passar mal básico, como pode também ser uma coisa muito séria. No hospital, depois de um eletrocardiograma com pequenas alterações, o exame de sangue confirmou o diagnóstico. O doutor Ricardo Mourilli é o cardiologista que acompanha o Rafael desde a UTI até os dias de hoje. Eu perguntei sobre o que poderia ter levado ele para esse quadro. O que ele tinha de fator de risco? Fumo, ele tinha história familiar, ele tinha o estresse importante, ele tinha consumo de energético e ele tinha consumo de suplementos. Então ele tinha 5 fatores de risco. O suplemento que Ricardo se refere é um pré-anabolizante receitado por um médico e que Rafael não tinha ideia do risco. Eu tomava vários suplementos. Eu fazia complementação alimentar. Eu faço complementação alimentar há muito tempo, inclusive pelo fato de eu ter sido vegano. Esse médico, ele me pediu para tomar diversos suplementos, desde creatina, glutamina, whey protein, coisas que são básicas e que não fazem mal algum para mim. Mas dentro esse combo de medicamentos, de suplementos, ele me pediu um medicamento específico que me faria muito mal e que eu não tinha a menor ideia. Depois de passar por 2 cirurgias, está mudando os hábitos de vida e se recuperando bem na reabilitação. Fazer reabilitação é crucial para que você viva cada vez mais e melhor. Reabilitação é colocar o coração com a dose certa a trabalhar melhor para você. Então a gente vai reabilitar ele, fazer com que ele aprenda a bater, aprenda a funcionar nesse novo momento pós-infarto. Não é pensar, eu infartei, acabou, eu vou ficar sentado dentro de casa. Essa é a pior atitude que você pode tomar na vida, independente da sua idade. O importante é que você procure o atendimento médico em qualquer momento para que faça a reabilitação. A reabilitação ela pode ser iniciada muito precoce. E quem também está feliz de ver tudo isso é a Maria Lígia, mãe do Rafael. E sabe aquela história de que pressentimento de mãe não erra? Pois é, essa situação chegou a passar pela cabeça dela. Eu achava que ele estava muito acelerado. Eu percebia assim, ele não conseguia parar o pé, ele sentava o pé, ficava assim. Eu falava, gente, ele está muito acelerado. Não conseguia dormir direito, dormia muito mal. Depois do susto, ela acompanha as mudanças nos hábitos de vida do filho. Ele está mais atento também, né? Então eu acho que isso é importante. Ele não estava atento a ele. Ele estava atento ao trabalho, à família, ele estava atento a tudo, né? E a ele não. Acho que agora ele está atento a ele, então eu estou com muita certeza que ele vai ficar muito bem e que vai melhorar cada vez mais. Que esse seja o melhor pressentimento, né? Esse é o melhor pressentimento. Essa é uma previsão.
Durante aqui o nosso intervalo, a gente ficou aqui debatendo uma polêmica e eu queria trazê-la aqui para a nossa conversa, que eu achei bem importante. Na primeira matéria, a repórter Juliana fala sobre os dados do Ministério da Saúde que indicam que entre 2010 e 2019 houve um aumento de cerca de 59% nas internações de pessoas de até 39 anos por infarto e de 9% das mortes. Aí, doutor Romildo, muito cuidadoso, realmente, que a gente precisa ter cuidado com essa informação e com essas estatísticas, que são estatísticas que precisam ser lidas da maneira correta, levantou a possibilidade de espanto realmente com esse dado, porque é um aumento muito grande. Eu queria te pedir para trazer de volta esse tema, doutor Romildo. Como é que é a tua percepção, né? Porque isso não é um dado só da nossa reportagem, que a gente apurou, isso em alguns outros veículos de comunicação está presente também. E como é que é a sua percepção como especialista e também como pesquisador desse número, né? Que é realmente bem grande, 59% de aumento é muita coisa, né? Vou recordar aqui alguns aspectos do seu curso de saúde pública, Yasmin. Você tem, do ponto de vista epidemiológico, situações de morbidade e de mortalidade. Mortalidade diz respeito aos eventos fatais. E a morbidade diz respeito às incidências da ocorrência das doenças. Então, do ponto de vista da mortalidade, eu não consegui visualizar nas fontes que eu investiguei, seja do DataSUS, seja do padrão global de ocorrência das doenças, que é um projeto da Universidade de Washington que o Brasil participa, aumento da mortalidade na população até 45 anos por síndrome coronariana aguda, que no rol o capítulo das doenças isquêmicas cardíacas. Os dados de morbidade, notadamente os dados de morbidade hospitalar, são mais complexos de serem trabalhados, em virtude da ocorrência e em virtude da capilaridade muito grande, público, privado, e que no DataSUS você dispõe apenas dos dados públicos. Então, essa situação, do ponto de vista numérico, entre 2010 a 2019, e você ter um aumento da incidência dessa envergadura que foi citado, é realmente alarmante, e isso precisa de ações por parte do Ministério da Saúde para que a gente possa identificar quais são as causas, a nosologia prevalente, as causas, para que as abordagens do ponto de vista de campanha e de prevenção possam ser abordadas diretamente para as causas identificadas. Com cuidado, né? Doutor Marcelo, quer comentar? Na verdade, voltando, né, como a gente estava discutindo aqui ao dado do INC, de um aumento progressivo da incidência da doença, do infarto agudo do miocárdio, da ordem de 158%, quase 160% em pouco mais de 10 anos, o que a gente interpreta desse dado do Ministério da Saúde, e é claro, reforçando o que o Romildo falou, a gente tem que ir mais a fundo na análise realmente desses números, a nossa interpretação é que esse aumento global de incidência do infarto não está poupando a população jovem, quando deveria esse aumento ser concentrado nas faixas etárias com maior carga de fatores de risco. O que a gente acaba entendendo é que as faixas etárias hoje mais jovens têm uma carga de fator de risco também grande, portanto, em alguma parte acompanha esse aumento global de incidência. Não da mesma ordem, né, de 150%, mas de uma ordem preocupante, como o Romildo falou. Eu acho que a gente tem que olhar para isso, exatamente, tem que olhar para isso com a importância devida em todos os aspectos aqui que já foram comentados, de forma muito importante no aspecto do conhecimento por parte da população, da população médica e leiga
que essa doença existe nessa faixa etária para evitar aquele não reconhecimento, como a gente já falou. Então, realmente, isso tem que ser endereçado de uma forma bastante contundente pelo Ministério da Saúde. Doutor Sérgio, te deixando à vontade para comentar, se quiser, esse tema, mas queria também, aproveitando, já trazendo uma questão que aparece nessa segunda matéria, que é o doutor Ricardo, que acompanha o Rafael Shoa, falando do consumo de energético e pré-anabolizante que foi receitado por um outro médico. E aí, isso é uma questão comum, né? Porque geralmente o jovem não vai passar por um check-up antes de tomar um anabolizante, por exemplo. Eu, pessoalmente, até acho que deveria, né? E acho que, nesse caso, ficou provado que talvez devesse. Mas, muitas vezes, o próprio médico subestima a importância disso, né? Como é que o senhor avalia essa fala, né? A presença do anabolizante para um jovem ter, talvez, sido um dos fatores de risco que o levaram a ter um infarto? Só voltando um pouquinho em relação aos dados, chamar a atenção que a gente já tem uma mortalidade muito alta por causa de morte. Então, assim, preocupa de qualquer forma, porque a gente já tem uma mortalidade muito elevada. E em relação aos anabolizantes, isso é um problema, né? Isso é um problema que cada vez mais são utilizados. Nesse caso, foi prescrito por médico, mas isso vende indiscriminadamente nas academias e nos locais onde as pessoas fazem atividade física. Quer dizer, muitas vezes mesmo sem prescrição, e as pessoas usam e abusam do uso dos anabolizantes. E, assim, uma das coisas que a gente mais faz no consultório é suspender, né? Pedir para interromper o uso, porque eles são usados de forma indiscriminada. Isso é uma preocupação grande e, infelizmente, a população se deixa levar. A altura é importante e as pessoas, pela vaidade, valorizam muito, mas não sabem, como no caso da reportagem, o rapaz não sabia, né, dos efeitos deletérios que os anabolizantes podem provocar na saúde cardiovascular. Doutor Marcelo, a Cristina Prado, já ia passar para você, então já coloco uma pergunta e te deixo à vontade também para comentar. A Cristina Prado, que faz a reabilitação do Rafael, ela fala da importância da reabilitação precoce, que, aliás, já é uma praxe nos hospitais de excelência. Geralmente, no dia seguinte que o paciente chega à UTI, já está fazendo algum tipo de fisioterapia, né? Qual é a importância disso? Voltando até aquela frase de que tempo é músculo e é importante botar ele voltar a funcionar, mas que tipo de resultados diferenciados isso traz para o paciente? Então, eu ia comentar exatamente algo sempre ligado à atividade física. Foi interessante que você me colocou a pergunta também dentro do mesmo tema, só comentando o que o Sérgio falou, né, chamando a atenção que a gente fala muito aqui de atividade física, que tem que fazer, e a gente acabou tendo o exemplo de uma atividade física feita de uma forma não saudável. Então, também é importante a gente falar que a atividade física tem que ser feita de forma saudável, porque existe a forma não saudável de se fazer, como foi o exemplo que a gente viu, né? Uma busca incessante por performance através de estimulantes definitivamente não é uma forma saudável de se fazer atividade física. Voltando à sua pergunta, a atividade física hoje tem um papel na cardiologia em todas as etapas da doença, né? Então, não é só nessa fase preventiva que a gente está falando muito. A gente tem aqui um exemplo do papel da atividade física na fase regenerativa também, do paciente que já adoeceu. Então, hoje a gente entende realmente a atividade física como sendo importante, inclusive para o cardiopata estabelecido, porque ensinar o coração a lidar com a sua nova situação após um infarto, depois de uma doença, é a atividade física progressiva que vai fazendo isso. E os resultados são realmente incríveis, né? Como a paciente relatou, muda a vida da pessoa. Depois de um infarto você fica mais cansado, mais limitado, e a atividade física progressiva de forma saudável, acompanhada por equipe multiprofissional, faz com que essa readaptação do coração a uma situação de normalidade ocorra de uma forma mais rápida. Doutor Romildo. A atividade física, né, Marcelo? Só interrompendo um pouco, a atividade física está presente em todas as fases da doença, né? Desde a prevenção até o tratamento. Com certeza. Exato.
Doutor Romildo. Mas acho importante destacar, Yasmine, que quando a pessoa sofre um infarto agudo do miocárdio, essa área, que é a área infartada, que a gente chama de área necrótica, ela vai sofrer um processo de cicatrização. E durante esse processo, ela sofre um afinamento e que a gente chama adelgaçamento e um alargamento. Durante a fase aguda, o repouso faz-se necessário. Após esse período de repouso e de recuperação, a prática de atividade física leve a moderada vai buscar e oferecer um melhor condicionamento ao restante do miocárdio e ao miocárdio infartado, para que isso acarrete menos disfunção, que a gente chama de disfunção ventricular esquerda. Doutor Romildo, a gente está... Isso é muito importante, porque, como você falou, para prevenir a evolução da insuficiência cardíaca. Sim, a gente está caminhando para o final do programa, mas ainda dá tempo aí para a gente fazer alguns comentários finais. Eu queria trazer para você, doutor Romildo, uma questão que eu acho relevante, né? Muitas vezes, como o doutor Marcelo falou, o excesso da atividade física ou atividade física feita com uma orientação equivocada, isso também pode levar a um problema grave de saúde. E muitas vezes as pessoas comendo processados, bebendo em excesso, elas se sobrecarregam na atividade física para tentar compensar isso, ou seja, é um combo perfeito para o infarto, né? Comida processada e exercício em excesso sem orientação adequada. Queria, pensando aí nos dados do ELSA Brasil ou na sua observação como pesquisador, em que medida isso pesa no resultado final? Ou seja, a alimentação a longo prazo vai ter um impacto real no resultado de saúde desse indivíduo? Muito importante. Olha só. Mesmo os atletas e superatletas, maratonistas, eles têm doença aterosclerótica coronariana. Essa é uma constatação. A capacidade que esses indivíduos têm de desempenho do exercício mantém um equilíbrio e estabilidade das placas que são portadores. Isso é importante também. O exercício em excesso, não programado, pode desencadear o que a gente chama de desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio no miocárdio. As evidências apontam para que o exercício que ele exerce uma ação benéfica sobre o aparelho cardiovascular, aumentando a oferta de oxigênio e de nutrientes para a musculatura esquelética, diminuindo a resistência vascular periférica, diminuindo os níveis de pressão arterial e aumentando a resistência cardiorrespiratória. Então, do ponto de vista, a maioria, quase a totalidade dos estudos, das pesquisas, apontam que a população que se exercita de 1 hora e 30 minutos, por 3 a 5 vezes por semana, ele tem um efeito benéfico sobre a saúde cardiovascular. Essas situações que você ponderou, em que você tem associado ao estresse da vida, da sobrevivência, um consumo inadequado alimentar, energéticos e outros tipos de substâncias estimuladoras, com um exercício com sobrecarga ou com carga excessiva, ele não tem um efeito benéfico, sobretudo nesse conjunto de indivíduos, ou nesse conjunto comportamental que a vida moderna está apontando para que as pessoas erroneamente venham a optar por isso.
Fui claro? Para mim foi muito claro. Eu acho que, na verdade, a cardiologia vem sendo muito clara ao longo do tempo aí, com seus apontamentos de melhorias na qualidade de vida e posturas para poder prevenir o infarto. E aí, doutor Sérgio, eu queria trazer, assim, para a gente poder ir encerrando o programa, quais são as atuais orientações da Sociedade Brasileira de Cardiologia no sentido de, diante de todas essas inovações na alimentação, nas práticas de vida, o que a sociedade hoje recomenda para se reduzir a possibilidade de problemas coronarianos que não se resumem ao infarto, né? O infarto talvez seja o mais grave ou um dos mais graves dos problemas, mas não se resume somente a ele, né? É um pouco de tudo que a gente já comentou aqui, que já foi falado aqui, de ter hábitos de vida saudável. A sociedade tem um programa que é o SBC Vai à Escola, tentando educar as crianças a terem hábitos saudáveis, tentando mudar a merenda escolar. E se a gente alia hábitos de vida saudável juntando tanto na alimentação como na atividade física, você consegue minimizar os fatores de risco. É bom a gente lembrar que a gente tem os fatores de risco para a doença cardiovascular. Acho que a gente tem os modificáveis e os não modificáveis, né? Então, para balancear esses que a gente não pode interferir, a gente tem que interferir mais drasticamente nos modificáveis. E os modificáveis são esses. E quando a gente fala para a população geral, a gente está falando aqui de maneira geral, mas cada um tem seu risco individual. Então é importante que cada pessoa procure seu médico, um médico bem formado, para que ele possa identificar os riscos individuais daquela pessoa e trabalhar esses fatores de risco de uma forma mais centrada e dirigida. Doutor Marcelo, para a gente finalizar o programa, primeiro quero te deixar à vontade para trazer algumas dicas para quem está em casa, se você achar interessante, e te perguntar qual é a idade ideal para ir pela primeira vez ao cardiologista e fazer um check-up no coração, porque depois desse programa a gente fica se perguntando, né? O Rafael percebeu algumas alterações na saúde dele, mas ele e o médico que ele consultou duvidaram que podia ser um problema. Então, quando é que a gente vence aí o limite do que é ser paranoico e ir cedo demais e fazer muitos exames e quando é realmente o momento de procurar essa orientação? Yasmin, o meu comentário final ia ser exatamente em cima dessa questão, porque o Sérgio me lembrou isso quando ele falou da merenda escolar, né? Eu queria colocar aqui um conceito que o envelhecimento vascular todo mundo vai ter, é inexorável, é da sua vida. O envelhecimento vascular, do coração, do seu sistema cardiovascular, pode trazer algum grau de adoecimento e isso é absolutamente inexorável. Diferente de um câncer, você não sabe se você vai ter câncer de colo, câncer de cérebro, câncer de pulmão, é claro que você tem fatores para isso que você tem que evitar, mas ficar velho e o sistema vascular envelhecer junto e poder adoecer é de todos. Então, ao longo da vida, a gente tem que ter atitudes que não torne esse envelhecimento e, portanto, esse adoecimento mais precoce, né? E quando essas atitudes têm que começar? E aí vem exatamente a sua pergunta. Na infância, não há dúvida nenhuma que a construção de um hábito de vida saudável começa na infância. Hoje a gente vive um aumento estrondoso de obesidade infantil. Isso é a falta da noção de que, desde a infância, você precisa instituir e construir um hábito de vida saudável. É aí que vai começar a prevenção. Prevenção cardiovascular não tem idade. Hoje, para mim, isso é um conceito muito claro. Começa na infância. E respondendo mais objetivamente a sua pergunta de quando ir ao cardiologista pela primeira vez, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado aqui, mas eu acredito que no final da adolescência, início da idade adulta, ao redor dos 18 anos, é razoável que já se busque uma consulta clínica, eventualmente nem precise ser no cardiologista. Para quê? Para tentar identificar fatores de risco que o paciente pode passar
vários anos de vida sem saber que ele tem, sem saber que tem um colesterol alto, sem saber que tem uma hipertensão, às vezes está com sobrepeso e não percebe, não nota, não acha isso anormal, o cardiologista vai mostrar, o médico vai mostrar para ele que isso precisa mudar. Então, eu acho que o início da idade adulta, queria até ouvir o Sérgio para falar oficialmente pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas eu recomendaria que a virada aí dos 18 anos fosse um marco para uma primeira busca por um check-up, por uma avaliação clínica geral. Doutor Sérgio, para a gente concluir, para a gente fechar o programa, passa para a gente qual é a posição da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não, é isso que a gente já comentou, de você procurar seu risco individual. A sociedade tem calculadoras que você pode calcular o risco cardiovascular. Isso pode ser utilizado, está na internet, disponível para todos os médicos. E procure seu médico para avaliar o seu risco individual. E, a partir daí, seguir combatendo os fatores de risco que são impactantes individualmente para cada um. Olha, infelizmente falhou um pouquinho, mas eu acho que ficou claro. O importante é a gente se manter atento à nossa saúde, uma boa alimentação, hábitos de consumo saudáveis na alimentação, principalmente, na atividade física, isso desde a infância, né? Muito obrigada pela participação, doutor Romildo, doutor Sérgio, doutor Marcelo. Que prazer estar com vocês aqui, mais uma vez trazendo um assunto importante sobre a saúde da gente. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Eu te encontro no próximo programa. Até lá!